Oi, pessoal, tudo bem? Mais um post do Instagram. Um post não, alguns posts do Instagram que me fizeram pensar. Aquilo ali é uma simulação da vida real, né, gente? Então a gente acaba olhando os comentários, algumas vezes até se perde neles, mas não vem ao caso agora. Mas é conforme as pessoas pensam, e conforme as pessoas pensam sem filtro. Porque elas estão na casa delas, então aí elas estão sozinhas, né? Sozinhas, sem conhecer ninguém do outro lado, muitas vezes até sem colocar a cara, alguns perfis sem foto, e estão falando o que querem como querem. Então eu acho interessante analisar sim os comentários do Instagram, porque ali tu consegue ver personalidades sem filtro. Claro, com moderação, né? Eu não tô aqui instigando ninguém a ficar viciado em comentários ou perder horas de tempo de vida. Sabem que eu falo muito sobre isso, né? Sobre a gente ter o foco e não perder o nosso tempo com coisas fúteis. Mas, por uma análise de campo, de como as pessoas conseguem agir, como elas podem ser, às vezes é bem interessante. Mas o que me incomodou agora? Eu sigo muitas mulheres na faixa dos 50, 60 anos, tá? São mulheres normalmente com uma vida fitness. Por quê? Porque eu procuro inspiração. Como eu quero ter uma alimentação mais saudável, fazer exercício, são mulheres numa faixa etária um pouco maior, então eu quero chegar lá quando eu estiver na idade delas. E eu uso elas como inspiração. Então eu sigo muitas dessas mulheres. Só que, é claro, como o objetivo delas é justamente esse, mostrar essa vida fitness, mostrar alimentação, mostrar exercício e o que elas conseguiram atingir com o corpo delas, muitas delas sim acabam mostrando o corpo, com foto de biquíni, com roupas mais curtas, com algumas poses. Só que aí está o contexto, por isso que a gente tem que ver o contexto de tudo. Elas têm um fundamento para isso, elas têm um motivo para isso. Tu não vê muitas dancinhas fúteis e coisinhas bobinhas. Claro, toda regra tem exceção. Uma ou outra vai fazer dancinha. Uma ou outra vai se empolgar pela mídia, né? Mas a maioria, não. A maioria até está, assim, com uma foto de biquíni, mas mostrando o que ela conseguiu, né? Não é aquela coisa apenas para mostrar sem fundamento, sem utilidade, que nem a gente vê muito por aí. A gente vê o pessoal postando, 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 e tá, pra quê? Pra quê? Tá, e daí? Só que o que me incomodou? Aí, tá, isso aí todo mundo sabe, tem as postagens, ok? Mas o que me incomodou nos comentários? Justamente nos comentários. Porque eu abri algumas das postagens delas e muita gente. Muita gente. Eu não sei se eu me magoo mais com mulheres ou com homens nessa questão. Para isso eu fiquei bem dividida. Então, muitas críticas. Muitas. Ah, mas não sei o que, não deve mostrar. Eu sou a primeira pessoa a falar que não deve exagerar, não deve mostrar por mostrar. Mas, gente, vamos ter um contexto. A gente só vai seguir algo como exemplo. Não adianta a pessoa chegar toda vestida, toda encasacada e falar: ah, porque você tem que se alimentar bem, porque você tem que comer tal coisa, porque tem que malhar assim. Não adianta, a gente quer ver o resultado, onde ela chegou, o que ela conseguiu, como inspiração. Então não é uma exposição gratuita. Não adianta, o cérebro humano ele funciona assim, com o resultado. Ninguém vai abrir o post se não olhar. Agora, se vai dizer, ops, ó, o que é? Ah, um antes e depois, então, o pessoal que tem antes e depois arrasa, porque chama muita atenção. Mas não, eu vi críticas e críticas, homens falando, ah, porque nessa. Ah, a questão da idade, de 50 a 60 anos, são as moças que eu sigo. Ah, porque nessa idade tu não pode, porque isso é coisa de não sei o quê, porque vai não sei o quê, sabe? Uma crítica, porque uma mulher nessa idade fazendo isso, porque isso aqui. Nós vamos se combinar. Quando a gente abre a foto de 50 mil, daí tu vai. Tô gravando.
Quando a gente abre a foto de 50 mil meninas na base dos 20 anos, tá? Vamos falar até 30 e pouquinhos, ali entre 20 e 30. Ninguém fala nada. Ninguém fala absolutamente nada. Curte, ai linda, ai bonita. Não, não que elas não sejam bonitas, não que elas não mereçam as curtidas delas. Não é isso. É porque uma faixa etária é tão julgada e a outra é tão aplaudida. Peraí, tem algo errado, né? A minha concepção, a de 20 tem obrigação de ser assim, porque ela tem 20 anos. Ainda nada caiu, ainda nada bagunçou, ainda. Se ela não tiver assim com 20 anos, aí é um caso dela se preocupar e começar a agir mais rápido, sim. Mas é o que se espera de uma menina de 20 anos. Já não é o que se espera de uma mulher de 60, então ela saiu fora da curva. E ela tem que sim ser admirável porque saiu fora da curva. Fora que a gente está fazendo um duelo aqui entre uma que posta mostrando suplemento, mostrando rotina, fitness, treinamento, alimentação, mostrando. Ai, mas elas têm cirurgia. Sim, algumas têm, algumas não. Mas qual é o problema delas terem cirurgia? As de 20 sem precisar estão fazendo cirurgia. Então vocês vão tentar me convencer que isso não é preconceito. As de 20 é só curtida linda, 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 linda. E a 50 é cafona, não pode, não, vai se criar juízo. Algo de errado tem nisso, né? Eu deixo franguinho desfiado, assim, ó, pronto, congelado, que daí é mais fácil. Eu tinha uma porção pequena, eu quis botar um pouquinho mais. Então, assim, algo tem de errado. É um preconceito, sim. Ah, mas porque a mulher mais velha, ela tem que se pôr, ela tem que isso, ela tem que ser aquilo. Sim, até porque ela tem mais experiência, mas eu acho que essa crítica não vem daí. Essa crítica vem justamente, eu vou separar a classificação, tá? Homens e mulheres. Dos homens, porque eles sabem que não é algo fácil, que eles vão chegar ali e dizer, ai, linda, bonita, e vão conseguir o que eles querem. Ela tá, sim, se orgulhando da conquista dela, do corpo dela, de tudo que ela fez, ela tá se orgulhando, mas ela não vai dizer, ai, que legal, me chamaram de linda. Não, ela ainda assim tem uma postura, e é disso que eles têm medo. Porque, de certa forma, apesar de bem cuidado, apesar de tudo, elas acabam se tornando inatingíveis até um certo ponto. Então, como a gente sabe, muitos homens, claro, não todos, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô generalizando. A gente sabe que tem pessoas éticas dessa vida, como tem aqueles que criticam aquilo que eles não podem ter. Isso é uma coisa assim, é muito comum para alguns homens. Alguns homens, eles têm desde a quinta série, sei lá, a necessidade de criticar tudo aquilo que eles acham que não é atingível para eles. Então, eles pensam, não adianta eu dar moral, né, como eu falo. Não adianta eu dar moral, não adianta eu falar bem, porque ela não vai nem me responder, ela não vai nem querer saber de mim, ou não, é inadmissível, as mais velhas têm que estar tudo barangas para serem controláveis por nós, sei lá. O vídeo não é para falar mal dos homens, e sim os comentários em geral. Então, por que as mulheres, tantas mulheres... Ai, não sei se é a maior dor ou o quê, mas as mulheres reclamantes. E detalhe, não são as novinhas, não são as meninas de 20 anos que estão ali reclamando. As de 20 anos estão vivendo a vida delas, entendeu? Elas estão vivendo a vida delas, elas não estão ali criticando uma senhora porque a senhora tá bonita. Elas estão tranquilas. São senhoras da mesma idade ou idade aproximada que estão ali criticando. O que me faz pensar que falta de coragem. A falta de coragem, ela só revela a falha do outro. Se eu não conseguir atingir o que a outra atingiu, então eu vou criticar para que a outra desista ou não mostre, assim não mostra a minha ferida. Porque toda vez que alguém chega num patamar acima, as tuas falhas se revelam, né? Só que, cara, eu tenho que saber entender isso. Tipo, não sou perfeita, ninguém vai revelar falha. Claro que vai. E aí que tá a parte boa. Se uma senhora de 60 anos, tá lindona, maravilhosa, tá revelando a minha falha, isso é bom. Olhe para as suas sombras. Isso não é ruim. Está revelando a minha falha significa o quê?
Ei, aonde eu posso ir, o que eu posso fazer e onde eu tô errando. Então não é bem por aí. Quando eu tiver nessa idade, quem eu quero ser? E se eu ficar tapando, escondendo, negando e criticando ela, vai me ajudar? Eu acho que não, né? Eu acho que quanto mais eu esconder, tapar e criticar, pior vai ser. Porque eu vou fingir que o problema não existe, não vou me cuidar, daqui a pouco eu vou achar que nessa idade é normal estar acabado, que tá todas as vizinhas, todo mundo acabado, então eu me atiro para as traças e só lamento a vida que se foi. Ah, porque eu não tenho mais 20 anos, então tá tudo bem eu ficar de qualquer jeito. Não, né? Por favor. Eu acho que elas servem justamente para dar um estralo na gente, pensar, eu também posso. Ah, mas não é necessário, não é necessário. Será que não é necessário? Se a gente olhar todo mundo embarangado, nós vamos achar que é normal, vamos ficar tudo embarangado também. Então, será que não é necessário? Eu acho muito necessário. Ah, mas tem mulher que não faz, tem mulher que tá e não faz. Claro, não é uma forma, não são todas. Não é porque tu tá bem que precisa estar lá. Não, né, gente? Mas a gente precisa sim dos exemplos. Eu vou cortar esse vídeo e já volto, porque a gente só tem 3 ovos. E só eu no meu omelete vai uns 2 e o Jairo vai comer uns 4. Então eu vou ter que parar para ir lá comprar ovo e já volto. E no final das contas, foi até bom acabar os ovos bem no omelete. Por quê? Porque fez com que eu percebesse uma coisa para comentar com vocês. Por que eu vou fazer omelete? Por que eu tô comendo omelete? Aqui, ó, deixa eu mostrar. Eu vou colocar 2 ovos, aliás, não vou colocar 3. Vou colocar 2 ovos. Ó, cebola, temperinho verde, o frango e a cenoura, né? E 2 ovos. Pro Jairo, eu vou fazer frito. Ele quer ovo frito. Gente, vamos se combinar uma coisa, né? Ovo frito é muito mais gostoso. O meu omelete fica bom? Fica maravilhoso o meu omelete. Mas aquele ovinho frito, com a gema mole, tem o seu valor. Eu poderia comer. Eu poderia ir no impulso. Ah, fazer um frito para mim também. Mas como eu exagerei ontem e fui na padaria, hoje eu não tenho esse direito de exagerar. Hoje eu não vou poder comer o ovinho frito. Mas o que que me lembra disso? Justamente eu acordar, abrir, olhar. Elas, malhando, bem, em forma. Isso me lembra todo dia o que eu quero. Isso me lembra sempre para onde eu vou. Que é uma coisa que uma menina mais nova não consegue despertar da mesma forma em mim. Por quê? Porque a pessoa mais nova, ela já nasce com todo o vigor, ela não tem tanto esse cuidado e essa determinação. E quando faz uma cirurgia, então, muitas vezes nem é necessária. Agora, a pessoa que já está com alteração hormonal, já passou por algumas coisas na vida, já muitas vezes teve um peso elevado e conseguiu reduzir ele. E é válido até aquelas que não tiveram. A gente dá muito valor. Ah, porque fulana era obesa e emagreceu, era obesa e emagreceu. É legal? É muito legal. Eu adoro ver esses antes e depois. Mas é aquelas que não precisaram ser obesa, que elas cuidaram do início ao fim, mas sempre cuidando também tem o seu valor. A gente tem esse costume de dar valor só aos extremos. Eu não estou desmerecendo nenhuma idade, eu não estou desmerecendo ninguém. Olha aqui, gente. Ai, falando nisso, olha aqui. Conseguem ver? Gente, não vai ser filtro, não é nada, é o ovo. É o ovo. E agora é a parte que me dá mais vontade de ter comido ele com o frito. Talvez à noite, tá? Talvez à noite eu não resista. Eu resisti uma vez, já é o suficiente. Mas eu não estou desmerecendo nenhuma idade, eu não estou desmerecendo ninguém. Eu estou apenas mostrando a diferença entre uma coisa e outra. E vocês têm que ouvir comigo, né? Tem sim diferença, tem, não adianta a gente negar. Eu vou colocar mais um porque tá difícil misturar. E se tem essa diferença plausível, uma diferença, na minha opinião, legal. Que sim, a pessoa teve mais trabalho, a pessoa se cuidou mais, a pessoa está motivando pessoas que pela questão da idade ou da vida já desistiram. Por que em vez da gente dar mais valor
Parece que a gente tá dando menos valor, a gente tá criticando. Ficou tão grande a minha mistura que eu fui obrigada a pôr no pote. Porque senão eu não ia conseguir misturar bem. Olha, a cenoura já é laranja. Com o ovo laranja, gente, ficou laranjérrimo. Tá lindo isso aqui. Lindo, 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 lindo. Eu vou botar um pouquinho de orégano. Eu nunca botei, eu vou botar um pouquinho de orégano. Então é isso, gente. Eu vou fritar os ovos do Jairo primeiro, depois o meu omelete, porque como o omelete eu frito ele quase sem gordura, vou pegar só o que sujar ali do azeite e vou colocar o omelete. E se eu fizer o omelete primeiro, pode grudar alguma coisinha e atrapalhar no outro. Mas é isso mesmo, tá? Eu acho que a gente tá, com essas críticas, a gente tá perdendo a oportunidade de se inspirar. Perdendo oportunidade de inspiração, perdendo muita coisa que a gente pode estar ganhando só por criticar, 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 criticar. Vou pedir para vocês curtirem, seguirem o canal e colocarem para mim a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? É realmente uma exposição gratuita? Realmente não tem valor nisso? Ou, exceto as exposições, tem um motivo? Desde que elas tenham um motivo. Isso aí então, gente. Um beijão.